Olá, bom dia, primeiro ano, como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos iniciando mais uma aula e hoje iremos entrar em uma nova escola literária, como vimos até então. Estudamos, inclusive, na última aula, falamos muito sobre o Barroco, sobre o Gregório de Matos Guerra, né? Fiz algumas atividades sobre o Padre Antônio Vieira. Então, assim, foi uma escola literária artístico-literária que disseminou toda a sua expressão através da arte, da literatura, muito envolvido, muito relacionado com a questão religiosa. E aí, em seguida, como eu falei inclusive nas primeiras aulas para vocês, quando uma escola literária ela começa a cair em desuso ou ela começa a perder força em relação às suas produções, é porque de alguma forma também a nossa vivência, o nosso contexto histórico, ou seja, aquilo que se vivia na época, também variava, ou seja, também mudava. Então essas questões fazia, por exemplo, com que novas tendências de escritura se iniciasse. Então, aí por todas essas questões, né, de vivência, de contexto, surge o neoclassicismo. O neoclassicismo também pode ser chamado de setecentismo ou arcadismo. Então essa será a escola literária que vai encerrar esse ciclo. Continuando, a origem do nome, arcadismo, vem da palavra Arcádia, região do Peloponeso na Grécia, considerada a região de morada dos deuses. Lá habitavam pastores que, além do pastoreio, se dedicavam à poesia. Então vocês vejam só que se fala em neoclassicismo, estamos falando a uma nova forma, né, ou a um novo movimento com base no retorno aos moldes clássicos, onde eram vistas essas questões da poesia, do pastoreio e da tranquilidade. Como vocês viram, a origem da palavra, né, que vem da Arcádia, que era uma região da Grécia, muito tranquila, onde havia a morada dos deuses. Bom, as Arcádias portuguesas foram grupos de poetas que queriam redescobrir o equilíbrio e a sabedoria da antiguidade greco-latina, também chamada de clássica. Daí, então, o nome neoclassicismo, como eu já havia falado. E o nome da escola ficou mais conhecido como Arcádia Lusitana, né? Então, assim, entendendo um pouco do contexto, a luz da razão volta a brilhar sobre a Europa do século XVIII. O cientista olha para o céu e se pergunta sobre a configuração das estrelas. O filósofo questiona o direito da nobreza a uma vida privilegiada. Assim, a razão e ciência iluminam a trajetória humana, explicando fenômenos e propondo novas formas de organizar a sociedade. Gente, olha só que interessante. Com o que vivenciávamos no Barroco? Completamente o oposto, ou seja, toda uma amarração, toda uma subjugação aos preceitos religiosos da igreja, principalmente da igreja católica, que dominava o cenário político e o cenário religioso, né? Claro que no Brasil era uma época que já vinha perdendo força essa questão da religiosidade, mas dentro do contexto mundial do Barroco era a presença estrita da religiosidade dentro de suas obras. Então você pode observar que o neoclassicismo ele volta, né, esse retorno é o retorno às leituras, é o retorno ao conhecimento, é o retorno à filosofia, é o retorno à organização da sociedade sob o ponto de vista da razão, né? Então, nesse sentido, como a literatura reflete essas transformações. Vejam só que questionamento interessante. Como a literatura reflete essas transformações. Aquilo que eu já vinha pincelando para todos vocês quando falo do momento que se vive.
Então, assim, vivíamos um momento de muita escuridão científica, né? E teoricamente uma claridão religiosa. E agora não. Agora, no neoclassicismo, no arcadismo, há toda uma questão do questionamento filosófico, do saber, do pensar. É a razão que vai florescer. Surgiu com base principalmente no século das luzes. Então vejam só a analogia. O século das luzes foi representada principalmente pelo iluminismo, ou seja, um conjunto de tendências ideológicas, filosóficas e científicas desenvolvidas no século XVIII como consequência da recuperação de um espírito experimental, racional, que buscava o saber enciclopédico. Então vocês vejam, nesse século das luzes foram que várias teorias começaram a ser debatidas, discutidas, tanto no ramo da astrologia, da astronomia, da geografia, da questão mesmo do cientificismo. Então, foi um período de grandes descobertas teóricas e, mais antes de mais nada, de questionamentos. É o pensar filosófico, é o saber, é o porquê que é assim. Então, definindo o neoclassicismo, foi um movimento literário formado por artistas e intelectuais que se concentravam no combate à mentalidade religiosa e à arte barroca, através do resgate, do racionalismo e do equilíbrio do classicismo do século XVI. Ou seja, é um retorno essas questões clássicas, porém de forma equilibrada e com mais e com uma abertura maior de pensamento. Então, o neoclassicismo ele veio mesmo para se opor, para combater algumas características muito marcantes do barroco. Então, quais são essas principais características? Uma delas é o equilíbrio. Os árcades propunham um retorno ao modelo clássico, porque neles encontravam o equilíbrio dos sentimentos por meio da razão. Essa razão é a força controladora dos excessos. No neoclassicismo, a linguagem simples, sem muitas figuras de linguagens, combatia então os exageros do barroco. Gente, se vocês lembram muito bem, o barroco utilizava muitas metáforas, principalmente do ponto de vista de exageros, muitas hipérboles, muitos paradoxos, muitas antíteses, então, inversões, então rebuscamento de uma linguagem e por muitas vezes a incompreensão de uma linguagem. Então o arcadismo ele já vem nessa vertente de controlar esses excessos da linguagem, né, já colocada de forma exagerada pelo barroco. A segunda é o bucolismo. Inspirados pelo preceito do poeta latino Horácio, fugere urbem, fugir da cidade, que é o que significa fugir da cidade. Os árcades acreditavam que somente em contato com a natureza o homem poderia alcançar o equilíbrio, a sabedoria e a espiritualidade. Então vocês observem só que toda a inspiração vem da Arcádia. A Arcádia era uma região de pastoreio simples, com tranquilidade, ar puro, natureza, florestas. E por que fugir da cidade? Observem só que nós estamos no século XVIII, período da primeira Revolução Industrial, né? Após um período de manufatura do século XVI e de extração de produtos nas recém-colônias, aí sim, que no século XVIII, por volta meados do século XVIII, 1750, houve o quê? A Revolução Industrial. E com a Revolução Industrial, crescimento de indústrias e crescimento de cidades ao redor dessas indústrias e, consequentemente, o surgimento de uma nova classe social, cidades, a urbanização, né, dos vilarejos, ou seja, o mundo vivia um espaço rural, de forma
mais ampla e começou esse processo de urbanização. Então, cadê o cenário propício ao neoclassicismo? Aonde, em que fonte iria se beber para retratar suas obras? Então não tinha, porque o espaço estava poluído, né? Juntamente com o crescimento das cidades, também os problemas, a exaustão da população, rotinas de trabalho desumanas. Então, assim, essa busca pelo retorno à tranquilidade gerou essa característica muito famosa do arcadismo, que é o bucolismo, sugerida pelo Fugger Urban, que é o fugir da cidade. Em seus poemas, os árcades apresentavam temas ligados a cenários de vida no campo. No entanto, os poetas continuavam na cidade e usavam a natureza como moldura para seus poemas. Aí vem o convencionalismo, nós já falamos um pouco, né? Frases feitas, clichês, lugar comum, combate ao rebuscamento do barroco. Os árcades usavam expressões como campos verdes, árvores frondosas, ovelhas e gado, dias ensolarados, regatos de água cristalina, aves que cantam, que são frases, vamos dizer assim, clichês prontas, né, e que retratam justamente quando se quer sair de um ambiente muito carregado e buscar um ambiente que seja propício à felicidade e à tranquilidade. Aí tem o famoso carpe diem, aproveite o dia, diferentemente do barroco, que viu o carpe diem como referência à fugacidade da vida. No arcadismo, o pastor chama a amada para que juntos aproveitem o dia e os momentos. Bem interessante, né? É uma frase muito utilizada, é uma expressão em latim, né? Muito utilizada até hoje e que representa de forma gigante o arcadismo. Bom, o neoclassicismo em Portugal e no Brasil, eu vou deixar para a próxima aula. Vou passar uma pequena atividade para vocês com 5 questões. E em seguida a gente já tem, né, Bocage, depois temos o arcadismo, temos o soneto, todas as pausas. Enfim, em seguida o arcadismo no Brasil, tá bom? Eu espero que tenha dado para compreender essa pequena explanação sobre o arcadismo de forma geral, e eu vou colocar uma atividade objetiva no Google Forms daqui a pouco, tá certo? Um abraço a todos e até segunda-feira, que eu já vou deixar marcada nossa aula síncrona de produção textual, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus.